dois, três e. É, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse aqui é o trabalho, né? Tá valendo a avaliação, segunda avaliação. O grupo é da dupla, na verdade. Sou eu, Samuel da Cimenta Arruda. E o Ítalo Monteiro. Fala alguma coisa, Ítalo? Boa tarde, pessoal. Nossa dupla ficou para fazer a análise macroeconômica do país da Coreia do Sul. Vamos começar agora. Primeiramente, eu vou fazer uma descrição breve do país, né? Boa tarde de novo, pessoal. A Coreia do Sul ela é oficialmente conhecida como a República da Coreia. Ela é um país localizado lá no leste da Ásia, na metade do sul da Península Coreana. Nós podemos observar aqui a localização da Coreia do Sul no mapa mundi, né? Podemos ver aqui em vermelho e aqui mais aproximadamente o país. O tipo de governo da Coreia do Sul é uma república democrática presidencialista. No caso, o presidente é eleito por voto popular e serve como chefe de Estado e governo. O sistema de política é multipartidário e as eleições são realizadas de forma livre e justa, garantindo a participação democrática dos cidadãos. O último presidente eleito da Coreia do Sul foi em 2022, né? No caso, ele está partindo para o terceiro ano de mandato. A capital da Coreia do Sul é a cidade de Seul e a moeda oficial do país é o won sul-coreano. Temos aqui o símbolo e algumas imagens da nota oficial do país. Aqui é a capital da Coreia do Sul, Seul. Como podemos ver, é uma bela cidade, né? E podemos ver que apenas pela foto da capital do país, que é um país bem desenvolvido, com grandes prédios, né? Bem bonita a imagem aqui da capital da Coreia do Sul. Bom, essa aqui é uma análise monetária, histórica do país em relação do won sul-coreano em relação ao dólar estadunidense, né? Ali entre o ano de 95 e 2000, a gente vê um pico muito grande de uma desvalorização do won sul-coreano. Isso eu vou explicar no próximo slide. Essa desvalorização se deu porque em 97 teve a crise financeira asiática. Um dos grandes fatores foi o setor bancário, que ficou sobrecarregado, e teve também escândalos de corrupção no governo. Nessa época, o won sul-coreano enfraqueceu de 800 para mais de 1.700 por dólar. E a dívida do governo em relação ao PIB subiu de 13% para 30%. Agora eu vou falar sobre a complexidade industrial da Coreia do Sul, né? Atualmente, os setores de destaque da Coreia do Sul são os setores eletrônicos e de automóveis, como, por exemplo, né, a produção de chips, semicondutores, telecomunicações e maquinário e a indústria automobilística. Aqui nós temos aqui meio que um mapa, né, nos mostrando a complexidade industrial da Coreia do Sul. A maior parte da complexidade industrial podemos ver que é em circuitos integrados, né? Logo atrás vem os carros e petróleo refinado. A Coreia do Sul, apesar de ela não possuir grandes reservas de petróleo no território, ela é um dos maiores produtores dos refinados de petróleo, dos derivados de petróleo. E eles têm algumas das maiores e mais avançadas refinarias de petróleo da Ásia inteira. Nisso, o país se aproveita dos países vizinhos que têm uma alta demanda por petróleo. Então, nós temos circuitos integrados, né, sendo 15,4% da complexidade industrial do país, logo atrás de carros e o petróleo refinado, como eu acabei de falar. E também podemos ver ali uma parte interessante um complemento, né, dos carros, que é a partes de veículo e também LCDs e chips semicondutores, né? Agora eu vou falar sobre o índice da inflação, né, da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, o índice de inflação ele é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC.
Esse índice de preços no consumidor ele é usado para observar tendências da inflação. Ele é calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens e serviços na Coreia do Sul. Aqui temos um, um gráfico que nos mostra o índice da inflação sul-coreano ao longo dos anos, né, desde 1957 até 2023, no caso o ano passado. Nas décadas de 1960 e 1970, a Coreia do Sul enfrentou muitas dificuldades no período pós-guerra. Isso resultou em uma inflação alta, né? Um alto na inflação. E em 1964, a taxa de inflação atingiu 29,5%, que no caso foi um aumento significativo. Nós podemos até observar esse aumento ali no gráfico, né? Entre 63 e 65 podemos ver que tem um pico enorme ali. A média atual de inflação durante o período de 1900 a 2022 foi de 7,8%, se nós pegarmos todo esse gráfico, né, ao percorrer dos anos, entre 1960 a 2022. Agora, entre 2000 e 2010, a Coreia do Sul experimentou uma inflação mais estável, né, que varia de 2 a 4%. Nós podemos ver até mesmo aqui, podemos dizer que a partir dos anos 2000, ela não tem nem grandes altas, nem grandes baixas no índice da inflação, né? Sendo quase que uma linha ali, mas sempre um pouco para mais, um pouco para menos, se ajustando e mantendo essa média dos 2 a 4%. Bom, agora falando um pouco da dívida bruta em relação ao PIB da Coreia do Sul e comparar com os outros países. A dívida da Coreia do Sul tem aumentado nos últimos anos, ela alcançou cerca de 50% em 2023. Isso se deu por causa principalmente dos impactos da Covid-19, né, que começou lá na Ásia e tal, e foi de repente, pegou vários países prevenidos, ninguém estava esperando, e aumentou a dívida da Coreia do Sul. Agora, para efeito de comparação, os Estados Unidos, em março de 2024, estavam em 124% do PIB, e o Brasil estava em 75% do PIB. Dá para ver, dá para notar, dá para tirar disso que a dívida da Coreia do Sul ela é relativamente baixa, o que oferece ao governo uma maior flexibilidade para implementar políticas econômicas. Eu vou falar aqui sobre a taxa básica de juros da Coreia do Sul e fazer em comparação com outros países. No caso, eu destaquei dois, né, que no caso é o Brasil, país onde moramos, e os Estados Unidos, por ser uma potência mundial, né? A taxa de juros na Coreia do Sul é um elemento crucial da política monetária. Ela é implementada pelo Banco da Coreia, o BOK. O Banco da Coreia ajusta essa taxa de juros com o objetivo de equilibrar o crescimento econômico e controlar a inflação. Atualmente, né, a taxa básica de juros na Coreia do Sul se encontra em 3,5%, com expectativa para aumento no ano que vem. Como eu já falei que a taxa básica de juros da Coreia atualmente é 3,5%. Agora, comparando com o Brasil, a taxa básica de juros sul-coreana ela é relativamente baixa, né? Significativamente baixa do que a brasileira atualmente, que se encontra em 10,5%. Isso mesmo após 7 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central aqui no Brasil. Já comparando com os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos ele define a taxa de juros no país atualmente por volta de 5 a 5,25%. E no caso vem sofrendo um aumento gradual, como tentativa de combater a inflação, né, nos Estados Unidos. Agora falando um pouco do PIB do país, em 2022, o PIB nominal da Coreia do Sul foi de 1,674 trilhão de dólares e o crescimento real foi de 1,3. Isso porque no segundo trimestre de 2021, a economia sul-coreana registrou um crescimento do PIB de 5,9% em relação ao mesmo período no ano anterior.
Para comparar, vamos comparar de novo com os Estados Unidos, que é uma potência, e o Brasil, que é a nossa realidade, né? O PIB dos Estados Unidos foi de 25,44 trilhões de dólares e o do Brasil foi de 1,92 trilhão de dólares em 2022, ambos os dados de 2022. Nisso dá para notar a grandeza da economia estadunidense, né? E o crescimento também que vem ocorrendo da economia da Coreia do Sul. E o Brasil, né, que enfrenta ali várias dificuldades, desafios estruturais, imitam muito o crescimento. Eu vou falar sobre o PIB per capita da Coreia do Sul, a variação anual e a análise da série histórica. Como o Samuel já nos explicou, no caso, o que é o PIB, né? Agora eu vou falar sobre o PIB per capita. O PIB per capita ele é um indicador econômico que representa o produto interno bruto do país, o PIB de um país, né? Que vai ser dividido pelo número de habitantes do país. Na Coreia do Sul, atualmente ela tem 51,6 milhões de habitantes. Aí, fazendo a continha, né, dividindo o PIB da Coreia do Sul pelo número de habitantes, nós temos o PIB per capita de 33.127,8 dólares em 2023, né, no ano passado. O que é um aumento comparado aos dados dos anos posteriores, né? Ali nós temos um gráfico do PIB per capita da Coreia do Sul ao longo dos anos, partindo de 2012 até 2023, o ano passado. Analisando o PIB per capita sul-coreano ao longo dos anos, observamos que o recorde mais alto foi alcançado em 2021. Ali conseguimos ver em 2021 bem direitinho o pico, que no caso foi o recorde do PIB per capita da sul-coreana, que foi 35.127,9 dólares. Por outro lado, o recorde mais baixo foi registrado em 1955, com 64,09 dólares. Neste nosso gráfico não aparece, porque ele é a partir de 2012. Mas nós conseguimos observar o recorde mais alto e ver que o PIB per capita sul-coreano partiu de 64,09 dólares para 35.127,9 dólares, ou seja, é um aumento gigantesco do recorde baixo para o recorde, que foi em 2021. Em 2003 é um pouco abaixo do seu recorde, mas ainda assim continua sendo um PIB per capita bem alto comparado aos países da Ásia. Bom, agora falando um pouco sobre o índice de Gini. O índice de Gini é uma estatística para representar a distribuição de renda. Ele varia de 0 a 1, e o 0 representa uma sociedade com a distribuição de renda completamente igual, e o 1, uma perfeita desigualdade, onde uma única pessoa possui a renda e os outros não têm nenhuma. Bom, na Coreia do Sul, o dado é de 2022, o índice de Gini foi de 0,32. É um índice bem baixo, o que mostra a eficácia da Coreia do Sul com suas políticas de redistribuição de sistema de bem-estar social. O Brasil, em 2022, foi de 0,544, o que mostra um pouco mais de desigualdade, né? A gente sabe a realidade do nosso país, que é realmente bem desigual. E o dos Estados Unidos foi de 0,47. Foi um número até que surpreendeu, porque eu esperava menos. Mas apesar de, como eu falei no outro slide do PIB, a grandeza dos Estados Unidos economicamente é muito forte, né? Mas ainda assim eles enfrentam problemas para distribuição de renda no país. Agora eu vou fazer uma análise do desenvolvimento humano, né? Falar sobre o índice IDH. Primeiramente, o índice de desenvolvimento humano, o IDH,
Ele é um índice estatístico, que ele é composto de expectativa de vida, educação e indicadores de renda per capita. Ele é usado para classificar os países em 4 níveis de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano ele avalia o progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas, na renda, educação e saúde. Essa é a escala, né, do IDH, ela vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 estiver o índice de desenvolvimento humano do país, melhor a qualidade de vida do país, naquele país, né? E quanto mais próximo de 0, menor a qualidade de vida. Na Coreia do Sul, o índice de desenvolvimento humano ele é muito próximo de 1, se aproxima muito de 1. Eles vêm com um IDH de 0,929. A Coreia do Sul é uma das economias altamente desenvolvidas de acordo com a definição da ONU. Na Coreia do Sul, o IDH mais baixo, né, o recorde baixo deles foi em 1990, quando o índice era de 0,737. Desde então, o país fez progressos notáveis, né? Conseguiram chegar a 0,929 atualmente. E achei importante ressaltar que o recorde baixo da Coreia do Sul de IDH se assemelha chega bem próximo do IDH brasileiro atual, que se encontra em 0,760. Um pouco maior que o recorde baixo da Coreia do Sul, mas ainda assim bem próximo. E os Estados Unidos, que tem um IDH de 0,927, se encontram em 20º lugar na lista de países com maior índice de desenvolvimento humano. E por incrível que pareça, nem tão assim incrível, né? Eles estão uma posição atrás da Coreia do Sul, que se encontra em 19º lugar. E os Estados Unidos divide esse 20º lugar com outro país, e a Coreia do Sul está em 19º lugar sozinho. Aqui nós temos os links e referências de todos os dados que foram usados na apresentação e dos gráficos. E muito obrigado pela atenção e pelo nosso trabalho.